Falar sobre a afinação, ela perpassa por todo um processo histórico, mas nós vamos nos deter à afinação que nós conhecemos hoje em pleno século XXI, que houve uma tendência de elevação da afinação, deixando o padrão da nota Lá de referência em 440 Hz. Historicamente, essa afinação era 338, 336, mas hoje estabelecemos em pleno século XXI o padrão 440 Hz, e aí algumas formações musicais optam em fazer em 442 ou até mesmo em 444 Hz. Mas no geral, muitas vezes você vai encontrar o padrão de 440 Hz como padrão de afinação em nosso século XXI. Para isso, costuma-se utilizar o Lá fundamental emitido pelo oboé, que passa essa nota para o espala, que o transmite às cordas. Porque o instrumento possui uma estrutura que facilita a maior regularidade na manutenção da própria afinação, comparado aos demais. O oboé, ele atua em uma região média, tendo estrutura de harmônicos adequada para a emissão clara de frequência. No entanto, se existirem instrumentos de teclado na obra, como por exemplo piano, celesta, entre outros, estes se tornarão referência para o oboé. Não tendo o oboé e algum outro instrumento de afinação fixa, que nós conhecemos, por exemplo, o piano, a clarineta deverá substituir. Definido esse aspecto de quem deverá emitir a nota padrão, para uma melhor organização sonora de afinação durante ensaios e ou apresentações, o espala, no caso o primeiro violino, solicita do oboé o Lá fundamental. Ele afina o próprio instrumento e o passa para os demais músicos seguindo uma ordem. Primeiro passa para as cordas, das graves às agudas. Primeiro passado pelos contrabaixos, violoncelos, violas, segundos e primeiros violinos, passando para cada chefe de naipe. Terminou a seção das cordas, silêncio. É passada a afinação para as madeiras, uma após outra e não simultaneamente. Metais, um após o outro, e também, quando necessário, nota de referência para os tímpanos. Se tiver, dependendo da sua formação, no caso, por exemplo, de orquestra, solicitar a afinação dos saxofones, que não é um instrumento característico dessa formação. É claro que os músicos podem, antes, afinar individualmente seus instrumentos, usando um afinador ou um diapasão. Na ausência de um espala, a afinação em conjunto. Se tratando de reafinação, que ela é extremamente importante, ela pode ser necessária, eventualmente devido ao local, a temperatura ou até a obra a ser executada, seja ela durante um ensaio ou mesmo um concerto, neste caso, entre uma obra e outra. Isso ocorre devido às condições climáticas inadequadas no local onde está ocorrendo a execução. Qual é o comportamento desses instrumentos em relação à afinação durante a sua execução? Nos sopros, madeiras e metais, o calor do ar soprado pelo músico vai esquentando o material do instrumento, que então se expande, tornando o tubo interno ligeiramente mais estreito. Existindo esse estreitamento do tubo, eleva-se a afinação. Nas cordas, devido à pressão constante do arco e dos dedos sobre as cordas, há uma tendência de perda de tensão dessas cordas, o que naturalmente ocorre à baixa dessa afinação. A mesma coisa acontecerá nos instrumentos de percussão membranofone, pois com a quantidade de percutidas sobre a pele ou membrana, há uma tendência de perda de pressão das peles e, consequentemente, a afinação cai nesses instrumentos. Durante a execução, seja em ensaios ou em um concerto, o regente precisa ter algumas atitudes com a finalidade de sanar o problema. Princípio básico: nunca gerar insegurança no músico. Normalmente ele percebe a sua desafinação e é suficiente que o regente, ao interromper por sua causa, lhe dê uma instrução clara do que está acontecendo, pedindo que ele desça ou suba a afinação desta ou daquela nota, sem, no entanto, reprová-lo fisionômica, gestual ou verbalmente por isso. Quanto à utilização do diapasão eletrônico, ele é bom para auxiliar de forma geral os instrumentos que utilizam a palheta como geração de som,
pois você pode perceber se ela vai alcançar ou não a nota sendo utilizada pelo grupo. Mas no caso de temperaturas extremas, muito frias ou muito quentes, o melhor é sempre afinar diretamente do oboé e não do aparelho.